Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia. Vamos já começar. Me dê só um minutinho aí, vamos ver se entra mais alguém. Vocês estão ouvindo barulho de obra batendo? Tá atrapalhando? Bom, gente, bom dia. Eu vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre o intuito da nossa aparição aqui hoje, né? Nós tínhamos duas lives agendadas para hoje. Essa sobre a questão do gerenciamento de resíduos em tempo de Covid-19, né? Que é algo que a gente tem que considerar e que a gente tem que podemos proceder nesse período de crise, tá? E tinha uma outra live também sobre compostagem, que seria na sequência dessa, porque o assunto tem tudo a ver, tá relacionado. Só que o Rafa teve um probleminha, né? Um problema que ele presta serviço com questão de abelhas, e aí ele teve uma atividade emergencial para realizar hoje, que é a captura de um enxame, e aí ele não vai poder fazer a live hoje pra gente sobre compostagem. Mas a live de compostagem vai ficar pro dia 4, não, pro dia 11, que é o próximo sábado, 2 horas da tarde, tá? Então vocês já estão convidados a participar também da live de compostagem, porque essa live é muito bacana, né? Eu poderia falar para vocês um pouco da minha experiência, mas eu quero deixar o Rafael falar para vocês, porque o Rafael ele tem ampla experiência com produção orgânica, com agroflorestas, ele já trabalha há bastante tempo com isso e ele vai trazer um pouco da experiência dele. O Rafael ele é de Minas Gerais, né? E ele é do Instagram da Feira Pachamama. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois no trabalho deles, fiquem à vontade. Então, a live do Rafael sobre compostagem domiciliar e possíveis aplicações vai ficar para a próxima semana, tá? Para o próximo sábado, em função dessa intercorrência que teve hoje. Mas nós estamos aqui e nós vamos conversar sobre gerenciamento de resíduos em tempos de pandemia, em tempos de Covid, né? Quem aí já tinha parado para pensar sobre a questão do resíduo em tempos de pandemia? Já tinha se preocupado com isso? Já tinha visto mais ou menos como que a gente deve proceder? Bom, essas preocupações, elas aparecem pra gente no momento em que a gente se toca um pouco da realidade, né? Se a gente está vivendo com uma questão de um vírus que pode ser facilmente transmitido pelo contato da mão que se pega, pelo ar que se respira em função de gotículas, e que esse tempo de resíduo tem um tempo de permanência sobre as superfícies, né? Então eu vou até dar uma olhada, eu estou olhando aqui porque eu fui procurar um material que fala o tempo de sobrevivência desse resíduo sobre superfícies, né? Então estudos já mostram que no plástico esse resíduo pode ficar até 5 dias, né? No papel de 4 a 5 dias, no vidro de 4 dias, luvas 8 horas, madeira 4 dias, aço 48 horas e alumínio de 2 a 8 dias. Só nessa pequena gama de materiais que eu falei aqui para vocês, que a gente está trazendo nesse debate, a gente percebe que tem muito material aqui que é resíduo. E resíduo que é reciclável, reaproveitável. Então, que tem muita gente manuseando esse material o tempo todo. Então, se esse material tem um tempo de permanência desse vírus, quando a gente pensa em resíduo, a gente tem que se preocupar também com quem vai manusear esse material e qual é o potencial de contaminação que esse material pode fornecer em tempos de pandemia. Por isso surge a preocupação de como gerenciar resíduos em tempos de pandemia, né? Para a gente refletir um pouco mais sobre essa questão, a gente precisa pensar também que o resíduo ele tem um potencial de periculosidade, de patogenicidade, né? Quem já estudou alguma coisa sobre gestão de resíduo e lixo, né, sabe que a gente pode classificar resíduo como resíduo perigoso e resíduo não perigoso. E o resíduo, o potencial de periculosidade na sua
no seu potencial contaminação e no seu potencial causar qualquer tipo de dano para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, se ele tem um potencial de patogenicidade, ele possui periculosidade. Não estou aqui dizendo que todos os nossos resíduos a partir de agora são resíduos perigosos. Eles têm um potencial de patogenicidade na medida em que houverem pessoas com incidência do vírus, do coronavírus no lugar onde está circulando. Então, a gente tem que abrir esse alerta, né? A gente tem que estar alerta para isso. Um outro motivo pelo qual a gente precisa falar de gerenciamento de resíduos em tempo de Covid-19 é o aumento da geração de resíduos. Então, nós estamos em quarentena, nós estamos ficando dentro de casa, né? Nós estamos gerando mais material o tempo todo, mais lixo o tempo todo, e esse material vai aumentar. Então, há uma previsão de um crescimento da geração de resíduos de até 25% para os domicílios. E para os hospitais, então, nem se fala, porque a taxa de geração de resíduo hospitalar é equivalente com a taxa de atendimento. Então, se está tendo muito mais atendimento, então vai ter mais resíduo hospitalar também, mas não é o nosso foco aqui hoje, né? Bom, para a gente começar falando, a gente já falou da possibilidade de patogenicidade que os nossos resíduos domiciliares podem passar a apresentar, que nunca foi considerado, a gente nunca pensou em resíduo domiciliar como um resíduo potencialmente perigoso, mas que agora pode ser um resíduo potencialmente perigoso. Então, abre um alerta, né? Para a gente contextualizar essa live aqui hoje, que a gente vai falar de resíduos domiciliares, tá bom? A gente não vai falar de outros tipos de resíduo. Então, existem, de acordo com a Lei 12.305, uma série de possibilidades de origem de resíduos, né? São 11, na verdade. Então, resíduo domiciliar, resíduo de serviços públicos, de limpeza urbana, resíduo de mineração, resíduo pastoril, resíduo de serviço de saúde, uma grande gama. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje, vamos falar sobre resíduos domiciliares. É importante a gente destacar isso, tá? Sobre a questão dos resíduos domiciliares ainda, especificamente falando, na verdade não só dos resíduos domiciliares, mas de uma forma geral de resíduos, a gente tem uma outra possível classificação, que é a da ABNT, que é onde a gente classifica resíduo como perigoso e resíduo não perigoso, tá? O resíduo perigoso é o que possui potencialidade, toxicidade e dentre outras características. Então, partindo desse princípio, o nosso resíduo passa a ser potencialmente perigoso a partir de agora, na medida que pode existir alguma pessoa contaminada por Covid-19. E por que eu falo que pode ser potencialmente perigoso? Porque a gente tem, esse vírus é muito silencioso, então a gente não sabe quem está contaminado e quem não está contaminado, né? A gente sabe da questão da dificuldade da existência de testes no estado, existem as pessoas assintomáticas também, então pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, pode ser que eu esteja contaminado, pode ser que um de vocês esteja contaminado e a gente nem sabe, porque a gente não manifestou sintomas, mas nós temos o potencial de transmitir na medida em que a gente está contaminado, não sabe e não toma o devido cuidado com o nosso resíduo, né? Para continuar falando aqui, a gente tem que partir do princípio de que existem pessoas contaminadas e sabem que estão contaminadas e pessoas que estão contaminadas e não sabem que estão contaminadas. Outro princípio que a gente tem que levar aqui também em conta é o da responsabilidade compartilhada no gerenciamento de resíduos, certo? Tratado na Lei 12.305, nós todos temos responsabilidade sobre o gerenciamento de resíduos, não são apenas os órgãos públicos, todos nós temos responsabilidade sobre isso. E partindo desse princípio, a gente tem que tomar cuidado com o nosso resíduo. Então, é nossa responsabilidade, principalmente a parte do nosso resíduo que tange dentro dos nossos domicílios até o momento da coleta. Então, todo esse cuidado que a gente tem que ter é de nossa responsabilidade, tá? Para que todo o sistema funcione corretamente, para que a gente não forneça risco para ninguém. Então, pensando nesse princípio, eu vou primeiro trazer aqui quais são as recomendações da ABS, tá? Que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, suspeita e confirmação de Covid-19, tá bom? Suspeita e confirmação. Bom, o que a ABS traz é que as pessoas que estiverem em quarentena com suspeita e confirmação, estiverem em tratamento domiciliar,
todo o resíduo dessas pessoas devem ser separados, tá? Eles devem ser separados. E eles têm que ter um cuidado especial. Então, esse resíduo tem que ser separado, ele tem que ser colocado... Aí eu trouxe aqui, eu tenho aqui um saco plástico, né? Pra gente exemplificar. Ele tem que ser colocado... nesse momento, tá, gente? Eu acho que é um momento da gente abortar aquelas sacolinhas plásticas, tá bom? Porque aquilo não proporciona nenhum tipo de segurança pro resíduo, tá? E o resíduo precisa estar seguro para não contaminar ninguém a partir do momento que sai do nosso domicílio. Então, nós temos aqui, esse é um saco plástico de 60 litros, tá? Que é um saco apropriado para se colocar resíduo sólido. Então, a recomendação da ABS é que se use esses sacos plásticos para resíduos domiciliares, tá bom, gente? Resíduos domiciliares em casos de suspeita de Covid, tá? Esse aqui é um saco de 60 litros. Eu vou dobrar em 3 aqui, iguais, para chegar a uma equivalência de 2/3 do tamanho da embalagem. Então tá aqui, ó, 3 partes, tá bom? E a ABS solicita que a gente coloque o resíduo até 2/3 da capacidade, que não extrapole a capacidade do saco plástico. Então, quando eu colocar o meu resíduo aqui, eu vou dar um nó nesse saco plástico, ok? Até 2/3, eu vou dar um nó com o resíduo aqui dentro. Vou colocar dentro de um outro saco plástico desse e vou identificar. Eu vou colocar a indicação aqui que esse resíduo pode ser um resíduo gerado por vírus, potencial patogênico, da linguagem mais simples possível, de forma que o coletor vá saber com que tipo de material está lidando, tá bom? E aí eu vou colocar para coleta regular. Essas são as recomendações da ABS, tá bom? Em caso de suspeita e confirmação por coronavírus para pessoas que estão em quarentena em regime domiciliar de tratamento, tá? Se a pessoa morar em um condomínio, ela deve avisar o condomínio que ela está doente e que ela está tomando esse procedimento, para que a pessoa que faça o manejo do resíduo também esteja avisada, né? Porque tem que estar identificado o saco plástico. Também esteja avisada sobre essa questão do resíduo e que ela tome os devidos cuidados, que ela use EPI, que o container onde fica o resíduo, ele seja... A gente tem que fazer... Então, essas são as recomendações da ABS. Recapitulando: separar o resíduo de quem está com Covid ou suspeita, colocar em um saco plástico resistente em até 2/3 da capacidade, dar um nó, colocar dentro de um outro saco plástico e identificar o resíduo, dizer que é um resíduo contaminado, tá bom? Para quem vai manusear, saiba que seja um resíduo contaminado. E informar para quem mora em condomínio que esse resíduo está contaminado e que a pessoa precisa ter cuidados, e que os cuidados precisam ser repassados. Aí já é com a questão da gerência do condomínio, então isso precisa ser informado. Essa é a recomendação da ABS para as pessoas que estão em quarentena e com confirmação ou suspeita de Covid-19. Se ela estiver tendo um atendimento domiciliar, né, por algum órgão de saúde, né, esse órgão pode, né, não tem obrigação, capturar o resíduo dessa pessoa. E eu não estou só falando de resíduo de serviço de saúde, eu estou falando de qualquer resíduo, tá, gente? Capturar o resíduo da pessoa que está com confirmação ou suspeita de Covid e levar para a unidade de saúde para ser tratado como resíduo perigoso, tá bom? E aí ele vai sofrer uma outra identificação, que já são com sacos vermelhos, com identificação de substância infectante, e vai passar pelos tratamentos adequados, tá bom? Então, essa é a recomendação da ABS em caso de suspeita e confirmação de Covid-19. Mas, como eu estava falando para vocês aqui, eu estava trazendo, né? Muitos de nós podemos estar contaminados e não sabemos que estamos, né? Aí, quais são os cuidados que a gente pode ter? Qual é a nossa responsabilidade com quem está manuseando o nosso resíduo e pode se contaminar? Então, a gente tem que levantar essa hipótese, fazer essa reflexão, né? Eu esquecendo, a ABS traz uma outra ponderação também. Ela sugere que os resíduos recicláveis fiquem em quarentena, no regime domiciliar,
tá? Então, os resíduos recicláveis, eles podem ficar em quarentena, mas ela não apresenta o período, porque a gente não sabe, não é certo o período que esse material pode ficar no resíduo como um todo, mas que ele pode ficar em quarentena e a gente pode entregar depois que a quarentena acabar para reciclagem, né? O que a AB sugere de forma geral é que a reciclagem de materiais, o reaproveitamento, a recuperação de materiais seja suspensa nesse período, porque os resíduos podem estar contaminados, tá bom? Como eu estava falando, né, a gente tem que refletir sobre os nossos domicílios e a nossa responsabilidade. Então, nós não sabemos se estamos ou não estamos contaminados, porque muitos de nós podemos estar com vírus. Então eu sugiro, né, a gente pode pensar que todos nós podemos tomar essa medida, não informando, né, que o resíduo está contaminado, porque a gente não tem certeza, mas é o nosso compromisso sobre o gerenciamento de resíduos dar um acondicionamento adequado para ele, embalar o resíduo corretamente para que ele seja colocado no momento da coleta. Então essa recomendação do saco plástico, tá? Em até 2/3 da sua capacidade, dando esse nozinho e colocando em um novo saco plástico, é o mínimo que a gente pode fazer para garantir a segurança e a saúde do trabalhador coletor que está nesse momento prestando serviço para a gente. Então, esse é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento de gerenciamento de resíduos, né? Para a gente pensar um pouco mais no que a gente pode fazer, eu gostaria de trazer para vocês aqui um gráficozinho, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Isso daqui é um gráfico, tá, de pizza da componente de no Brasil. Então, nós temos aqui a proporção de resíduos que é matéria orgânica, 51,4%, a proporção de resíduos que é recicláveis, que é 31,9%, aqui inclui plástico, papel, vidro, metal, e a proporção de outros resíduos, que no caso aqui são os rejeitos, né, que é a mínima possibilidade de resíduo que não pode ser reciclável, que não pode ser reaproveitável, tá? Então, nós temos aqui um total de 83% de resíduo que pode ser reciclável, que está sendo gerado no nosso domicílio. Não é aconselhável, nesse momento, a gente descartar resíduo para reciclagem, porque, como falei para vocês, os nossos resíduos podem estar contaminados e a gente vai estar contaminando outras pessoas. Porém, existem diversas iniciativas que sugerem que a gente esteja colocando. Então, se você tem espaço dentro do seu domicílio, você pode estar providenciando isso, né? Você vai passar a separar os seus resíduos, tá? Metal, plástico, vidro e fazer a higienização dele, sugere a higienização, então a higienização pode ser com hipoclorito 2%, né, como tem as recomendações de higienização para qualquer tipo de material, e você vai pegar esse material e vai deixar ele em quarentena no seu domicílio, esperando toda essa situação passar, para que depois você possa descartar. Porque se nós temos um incremento na geração de resíduos sólidos e todos nós vamos acabar sobrecarregando o sistema nesse momento. Então, a gente pode tomar essa medida, tá bom? Então, mas eu não tenho espaço para fazer para todo esse resíduo, mas eu gostaria de fazer alguma coisa, eu gostaria de contribuir de alguma forma. Então, eu tenho aqui uma outra tabelinha, acho que eu vou para vocês aqui, que ela fala da proporção de materiais, basicamente da composição domiciliar. Então, aproximadamente 3% do nosso resíduo é metal, 13% é papel, 13,5% é plástico, vidro 2,4%, matéria orgânica 52%. Essa é mais ou menos a proporção. Então, o que nós podemos fazer para minimizar, para não sobrecarregar o sistema nesse momento e diminuir o potencial de contaminação? Porque assim, a recomendação da ABS é essa que eu já falei para vocês: pegar o resíduo, embalar, informar e colocar para coleta. Mas a gente sabe que na nossa situação, né, muitas das nossas ruas em busca de reciclável, existem pessoas que vivem coletando material para reciclagem. Então, mesmo que a gente tenha boa vontade de embalar o resíduo adequadamente e mandar para lá, a gente não está minimizando o risco de alguém se contaminar com o nosso resíduo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O que eu posso fazer para diminuir isso? Então, existem diversas iniciativas que recomendam a quarentena, né, de resíduos domiciliares. E dentro dessa questão da quarentena, você pode também fazer a higienização do resíduo para deixar ele armazenado dentro dos domicílios.
é importante a gente destacar aqui um ponto muito importante, na verdade dois, né? O primeiro é de você ter espaço para isso dentro do seu domicílio, porque você não pode também atrair para dentro da sua casa fonte de abrigo e alimento para vetores de doenças. Nós vivemos aqui na Amazônia, né? No Brasil, de uma forma geral, nós estamos num momento de epidemia de dengue, tá? Então, se a gente não tiver como acondicionar esse resíduo de forma adequada aos nossos domicílios, é melhor descartar, porque eu não posso passar a trazer um foco de alguma doença para dentro do meu domicílio. Um outro aspecto muito importante, e aí entra a live que a gente ia fazer depois dessa, mas não vai acontecer, pelo motivo que eu já expliquei, mas vai acontecer no próximo sábado, que é a parcela da nossa importância da gente fazer o esforço de compostar o nosso resíduo orgânico dentro do domicílio. Olha, eu vou mostrar de novo aqui para vocês. 52%, toda essa parte verde aqui, ó, 51,4% do nosso resíduo, ele é resíduo orgânico. Em algumas regiões isso pode até ser maior do que isso é uma média nacional, tá? Então, se a gente faz algum tipo de contrabalanço para isso, se a gente tenta minimizar essa ação, a gente vai estar contribuindo muito para a gestão de resíduos. Lembrando que a gente vai ter um incremento de gestão de resíduos agora. Então, existem diversas possibilidades, principalmente pra gente que a gente tem quintais, nós temos quintais, né? Então existem diversas formas da gente estar compostando o nosso resíduo. E aí eu convido você para assistir a live do Rafael para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre a questão da compostagem, né? E para a gente estar minimizando essa questão. Então, se a gente faz a compostagem, a gente já reduz o nosso resíduo em 50%, tá? A outra possibilidade mas eu não tenho um espaço para armazenar tudo. Mas a gente pode priorizar resíduos que são infinitamente recicláveis e que vão ficar por muito tempo ao longo da cadeia. E dentre eles eu posso destacar aqui para vocês o metal e o vidro, tá bom? A gente sabe que as possibilidades de reciclagem aqui na nossa região são reduzidas, mas é importante a reciclagem de materiais, de todos esses materiais que a gente mencionou aqui. Aqui em Santarém existe uma fábrica que usa plástico para produzir mangueiras e conduítes. Então, o plástico também é um bom material. Então, a gente pode ir trabalhando com a priorização, né? De acordo com a nossa possibilidade, realizar a compostagem, colocar em quarentena resíduos recicláveis e que estão em potencial de reciclabilidade e que tem um maior potencial de reciclabilidade, como metal, como vidro, como plástico, e aí a gente já vai fazendo a nossa parte. O que é completamente desaconselhável nesse momento? Descartar resíduos para reciclagem, porque a gente não sabe se a gente está contaminado ou não, e se esse resíduo for um resíduo patogênico, né, ele pode contaminar alguém, tá? Então, isso a gente essa nossa conversinha aqui é basicamente isso. E a gente pode colocar o resíduo para guardar o resíduo, separar resíduos recicláveis no nosso domicílio, isso num contexto geral, já não está mais no contexto de Covid-19 nem das recomendações da ABS, né? Separar resíduo, higienizar resíduo, manter resíduo em quarentena, tá? Lembrando que esses resíduos que serão mantidos em quarentena têm que ser mantidos com segurança. Não pode ser fonte de abrigo nem de vetor, nem de abrigo nem de alimento para vetores, e descartar tudo isso para reciclagem depois da quarentena. Eu acho que esse é um momento que a gente tem agora para refletir as nossas ações, refletir o impacto que a gente está gerando, né, no meio ambiente, e todo mundo já deve ter observado a quantidade de resíduo que a gente está gerando o tempo todo. A gente tem que primar por não sobrecarregar o sistema, então nós estamos gerando mais resíduos, né? Se essas atividades forem interrompidas de coleta, a gente tem que começar a se preparar. Não é uma boa alternativa, onde a gente reduz 50% do nosso resíduo gerado. E para isso eu convido já vocês para ficarem no próximo sábado assistir a live do Rafael sobre compostagem, tá bom? É mais ou menos isso, então se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para poder esclarecer no que eu puder, tá bom? E obrigada. Deixa eu dar a cena aqui pra vocês. Obrigada aos que compareceram. Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom, gente? Pode mandar que eu tô aqui pra esclarecer.
passou por aí. Acho que é a professora Graciene, do laboratório, Laiane, Priscila, Luan, Luciana, Aline. Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu esqueci de passar pra vocês aqui. Obrigada, Priscila. Parece que ficou claro, então, né, gente? Tá claro pra todo mundo? Vou aguardar o joinha de vocês pra saber se tá claro pra todo mundo. Enquanto eu aguardo o joinha de vocês, eu vou só recapitular quais são as recomendações da ABS em caso de suspeita ou confirmação de Covid, né? Seja desde o começo, tá? A recomendação da ABS é utilizar plásticos, sacos resistentes, não é para usar aquelas sacolinhas de supermercado, inclusive todo aquele material deve ser descartado, tá bom? Todo material que chega no nosso domicílio deve ser descartado. A gente tá lidando com uma suspeita de algo que é invisível, que a gente não sabe se existe. Então, usar um saco plástico em até 2/3 da capacidade. Como que eu vou chegar em 2/3? Eu vou pegar o saco plástico e dobrar ele em três partes iguais. Bem esclarecedor, Laiane. Vou dobrar vou até a parte de cima, né, da última marcação, e eu tenho 2/3. Então, vou colocar o resíduo até aqui. Gente, essa recomendação não é só para tempos de Covid, tá? Isso daqui é para vida. É como que a gente deve acondicionar resíduo para descartar. É nossa responsabilidade, tá bom? Aí, em tempos de Covid, eu vou fazer isso, vou dar um nó, vou colocar em um outro saco plástico, identificar que o meu resíduo pode estar contaminado e colocar para coleta. Isso em caso de suspeita e confirmação. Se nós não temos nem caso de suspeita e nem confirmação, vamos adotar boas condutas, né? De quarentena de resíduo, de higienização de resíduo, de compostagem, se a gente puder implementar, tá bom? Eu não sabia que podia sobreviver. Pode sobreviver. Todo esse tempo aí em materiais. Então, se já existem estudos, né, pra gente tomar cuidado com resíduo em superfície, onde a gente vai... se a gente tomar isso vira resíduo, e aí a gente também tem que tomar cuidado com os resíduos. Por isso que os resíduos podem se tornar perigosos nesse contexto. Tá bom, Laiane? Bom, gente, resumidamente é isso, tá? Queria agradecer a atenção de vocês. Essa nossa live era mais curtinha mesmo. No próximo sábado nós temos a live de compostagem, às 10 horas. Para quem tá chegando agora, o Rafael teve um imprevisto, ele teve uma emergência a atender, porque ele trabalha com abelhas, então ele teve que capturar um enxame, ele me notificou ontem à noite, e lógico que a gente entende, né? Mas no próximo sábado ele tá aqui, e eu posso passar também um pouco da minha experiência para vocês com compostagem, caso dê tempo, mas a prioridade é o Rafael, porque ele tem bastante experiência. O Fernando mandou uma pergunta aqui: de que forma pode-se manuseando resíduo no aterro ou lixão em caso da nossa região? Olha, Fernando, as recomendações, não existe nenhuma recomendação da ABS sobre isso, mas não recomendações das recomendações. A gente deveria falar mais em lixão. Lixão não é mais aceito. A gente tem que falar em aterro sanitário, tá bom? Então, quais são as recomendações para aterro sanitário? Você dispor o resíduo, você compactar o resíduo e você cobrir o resíduo. Isso são as condições preconizadas, minimamente falando. Então, o aterro sanitário tem que ter como é que se fala? Um manejo adequado do aterro, né? Você tem que ter um gerenciamento adequado do aterro, que inclui disposição do resíduo em inclinação, compactação do resíduo e cobertura do resíduo diária. Isso mas não especialmente em tempo de Covid, o tempo todo deve ser assim. Para Covid não existe nenhuma recomendação. O que a gente pensa em Covid nesse momento é a identificação do material, para que as pessoas que vão manusear saibam que estão lidando com material que potencialmente contagioso, né, patogênico. Se a gente puder manter os resíduos recicláveis em quarentena e não entregar, gente, não entreguem resíduos recicláveis nesse momento. Eu sei que a gente pode estar querendo ajudar, mas a gente também pode estar contaminando alguém sem saber. Então, deixe o resíduo em quarentena, higienize o resíduo, deixa o resíduo dentro de ajudar de alguma forma aquela pessoa que você é acostumada a entregar o resíduo, né, doando alimento, fazendo algum tipo de doação, seria perfeito, mas esse não é o momento da gente entregar resíduo para reciclagem, ok? Certo, Fernando?
Bom, gente, acho que as dúvidas foram sanadas, né? Tentei trazer de forma mais simplificada possível para vocês aqui. E é isso, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, fiquem em casa, cuidem do resíduo de vocês, sejam responsáveis com isso, porque é a nossa responsabilidade, né? Nosso resíduo também pode estar levando vírus para algum lugar e para alguém que está trabalhando com resíduos. Temos que valorizar esses profissionais nesse momento, tá certo? Bom, gente, tchau, tchau. E eu espero vocês no próximo sábado à tarde pra gente fazer a live sobre compostagem, tá bom? Um abraço, tchau!